E aí, vamos mergulhar direto nisso. Boas-vindas a essa nossa explicação interativa. Hoje a missão é dissecar um dos temas mais rigorosos e, sinceramente, mais fascinantes do direito notarial e registral, o processo disciplinar e a temida sanção de perda da delegação. A ideia aqui é a gente atuar como verdadeiros investigadores jurídicos, sabe? Pegar um caso prático de altíssima complexidade e transformar aquela letra fria da lei numa compreensão bem dinâmica. Porque quando a gente fala da lei dos cartórios, a famosa Lei 8935 de 94, a gente está lidando diretamente com a estrutura que garante a segurança jurídica da sociedade inteira. E quando um delegatário quebra essa confiança, as consequências são drásticas. Então vamos desconstruir esse problema passo a passo e desvendar cada nuance normativa. Para começar, vamos colocar a lupa no nosso estudo de caso. Imagina o seguinte: Guilherme, um notário que ralou e conquistou a delegação dele através daquele concurso público super rigoroso, acabou cometendo uma infração disciplinar gravíssima. O negócio foi tão feio que a punição máxima teórica aplicável a ele é justamente perder a delegação. E detalhe, os órgãos de correição competentes já estão sabendo de tudo que rolou. É um verdadeiro quebra-cabeça jurídico de alto risco, onde a subsistência do profissional e, acima de tudo, a fé pública estão em jogo. A partir desse cenário fático, o nosso grande desafio é descobrir qual é o desfecho correto, cravado na lei dos cartórios. Qual o próximo passo? Bom, a chave de tudo aqui é entender o que significa essa perda da delegação. É crucial ter em mente que não estamos falando de uma simples advertência ou de uma suspensãozinha temporária, não. É a penalidade máxima. Ela revoga de forma definitiva o direito do delegatário de prestar aquele serviço público. É praticamente a verdadeira morte funcional do notário. E pensa bem, justamente por ser uma medida tão extrema que tira o ganha-pão do profissional e o afasta da função pública para sempre, o Estado exige procedimentos que são rigorosíssimos, tem garantias constitucionais que são inegociáveis. O poder público não pode simplesmente ir lá e tomar a serventia de volta, sem seguir o estrito devido processo legal, entende? E a resposta para resolver o nosso problema está batendo na nossa porta, bem no coração da nossa análise. O artigo 35 da Lei 8.935. A legislação é cristalina ao dar dois, e apenas dois, caminhos independentes para a perda da delegação acontecer na vida real. O inciso 1º fala da via judicial, que depende de uma sentença transitada em julgado, ou seja, aquela que não cabe mais nenhum recurso, e o inciso 2º traz a via administrativa. Essa exige uma decisão de um processo administrativo que precisa, obrigatoriamente, ser instaurado pelo juízo competente, garantindo sempre o amplo direito de defesa. É importantíssimo fixar essa dupla possibilidade, a via judicial de um lado e a via administrativa do outro. Essa vai ser a nossa chave mestra para detonar as alternativas erradas. Legal. Agora vamos começar aquele nosso processo de eliminação cirúrgica. Dá uma olhada nessa primeira alternativa. Ela até começa bem, dizendo que o juízo vai suspender o notário, mas espera aí, tem um erro fatal que derruba tudo. O absurdo inaceitável está em afirmar que o juízo comunicaria o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, para que ele designe o interventor. Nada a ver. Se a gente for lá no parágrafo 1º do artigo 35, a lei manda expressamente que o próprio juízo competente, o mesmo que suspendeu o notário, é quem vai designar o interventor. Não tem essa história de triangulação obrigatória com o CNJ. O juízo local age quieto, de forma rápida para proteger o acervo e não deixar o serviço parar. Primeira premissa, totalmente fora da jogada. E olha como um erro puxa o outro. Vamos criar uma ponte para não cair na próxima armadilha conceitual, que é super comum nas provas da vida. A gente precisa separar muito bem as coisas. De um lado, temos o servidor público comum. Lá no direito administrativo raiz, a gente tem aquelas regras de estabilidade depois de um tempo de serviço, que blindam o servidor. Do outro lado, temos a atividade notarial. Os notários não ocupam um cargo público efetivo naqueles moldes tradicionais. Eles exercem uma atividade privada por delegação do Estado. Claro, eles têm independência na função, mas o regime disciplinar deles é muito mais pesado, regido pela Lei 8.935. Misturar esses dois mundos jurídicos é, de longe, o erro que mais faz o pessoal escorregar nesse tema. E é exatamente dessa confusão que a próxima alternativa tenta se aproveitar. Ela joga no ar que, se o Guilherme já estiver no cargo há mais de 2 anos, ele só poderia perder a delegação na justiça. Isso é um mito jurídico gigantesco. Pode esquecer. Não existe nenhuma regra de 2 anos na lei dos cartórios que cria um escudo contra o processo administrativo, como se ele fosse um servidor comum com estabilidade. Lembra da dupla possibilidade que vimos lá no artigo 35? A via do processo administrativo instaurado pelo juízo competente é perfeitamente válida e vai se aplicar sim. Não importa se o notário está na cadeira há 2 meses ou há 20 anos. Então, mais uma afirmação que cai por terra.
Agora, saca só essa tentativa de usar a presunção de inocência como um super escudo protetor. A alternativa afirma com toda certeza que é proibido suspender o notário até a decisão final. Gente, isso é um absurdo jurídico tremendo. O parágrafo 1º do artigo 35 manda fazer o exato oposto. Quando a situação aponta para uma perda de delegação, que é a gravidade extrema do nosso caso, a lei não só permite como obriga que o juízo suspenda o notário imediatamente até tudo se resolver. E não tem nada de ofensa à presunção de inocência aqui, tá? É uma medida cautelar, puramente administrativa e indispensável. É para proteger a sociedade, a fé pública e o próprio acervo do cartório enquanto a investigação acontece com todo o rigor. Completamente furada essa opção. E a gente chega em mais uma eliminação que é óbvia. Essa alternativa tenta jogar o processo administrativo inteiro no lixo, cravando que não se admite perder a delegação por essa via de jeito nenhum. Isso é um choque frontal, um atropelamento da letra da lei, especificamente do inciso 2º do artigo 35 que a gente já dissecou aqui. A lei autoriza e prevê expressamente essa punição administrativa. Dizer que o processo administrativo não vale, mesmo tendo ampla defesa, é querer reescrever a lei e fingir que o Poder Judiciário não tem aquele poder pesado de fiscalizar e punir atividade extrajudicial. Totalmente incorreta. Pode riscar da lista sem dó. E aí a mágica acontece. Depois de limparmos o terreiro, tudo se consolida nessa alternativa corretíssima. Ela é o reflexo perfeito, o espelho exato e fiel do artigo 35 da nossa Lei 8.935. Sim, o Guilherme poderá perder aquela delegação suada tanto por uma sentença judicial que transitou em julgado, quanto por uma decisão que venha de um processo administrativo instaurado pelo juízo competente. E o grande detalhe que garante a segurança jurídica da coisa toda, em qualquer um desses cenários ele vai ter o mais amplo direito de defesa assegurado. O Estado fiscaliza pesado sim, mas não rasga o devido processo legal. É a única alternativa que junta as duas vias respeitando a defesa. Resolução impecável e definitiva do nosso caso. Para fechar a nossa análise de hoje, fica um questionamento fundamental. Como balancear o direito sagrado à ampla defesa com a urgência do Estado em proteger a fé pública num caso tão grave? O direito não é só decorar artigo frio de lei, né? É entender profundamente o que essas normas estão tentando proteger. Entregar uma delegação de cartório é um voto de confiança gigantesco do Estado. Quando essa confiança é estilhaça por infrações gravíssimas, a resposta tem que ser dura e muito eficaz. Mas a civilidade e a justiça do nosso sistema se provam exatamente aí, em garantir que, mesmo na pior das acusações, a pessoa tenha a chance de se defender, seja na via administrativa ou judicial. Valeu demais por acompanharem essa nossa imersão visual e até a próxima explicação.